Bem, pessoal, agora nós podemos estudar o movimento uniforme. Veja só, nós aprendemos agora há pouco a calcular a velocidade média, né? Era a velocidade média do carrinho. Então agora nós podemos analisar como a posição desse carro varia com o tempo. Fazer uma análise dessa posição variando com o tempo. Para isso nós precisamos estudar o movimento uniforme, ou MU. Ele ocorre em linha reta com a velocidade constante e diferente de zero, tá bom? A análise que a gente vai fazer é essa aqui, ó. O carro geralmente ele parte de determinada posição e aí nós vamos analisar como ele vai evoluindo ao longo do tempo, tá bom? Essa é a análise que nós vamos fazer agora. Veja só, nós ainda há pouco definimos a velocidade média, certo? E nessa velocidade média, ela foi descrita da seguinte forma. Ó, Vm, que eu posso chamar agora, para simplificar, só de V, tá bom? V é igual a ΔS sobre ΔT. Nós vimos que o ΔS era igual a um espaço final menos um espaço inicial. E o ΔT, que era o intervalo de tempo, era um tempo final menos um tempo inicial. Eu vou chamar isso aqui só de T, porque é um intervalo de tempo, tá bom? Então, no final das contas, eu tenho que V vai ser igual a S menos o S0 sobre um intervalo de tempo qualquer. Fazendo meus pelos extremos, eu tenho que S menos S0 vai ser igual a VT. E a matemática permite que eu faça esse S0, ele mude de membro e mude de sinal. Então, essa equação para a gente é uma equação importante e eu vou dar um nome a ela. Vou chamar de equação do sorvete. Vai ser a equação que vai estudar esse tipo de movimento. Tá bom? Então, aqui eu tenho o seguinte, né? O meu carrinho ele vai partir de determinada posição com velocidade constante e diferente de zero, andando em linha reta. E esse deslocamento vai ser descrito de acordo com a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Vamos analisar isso aqui um pouco melhor. Veja só, considere aqui que o meu carrinho ele sai dessa posição, S0, tá bom? Em relação à origem, tá? E a equação que descreve esse movimento é a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. O que é o meu S? O meu S eu vou chamar de espaço final. Vocês podem tomar nota aí se quiser, tá bom? Espaço final. Esse zero vai ser o espaço inicial. Esse V nós já conhecemos, né, que é a velocidade. E o T, o tempo. Bem, definimos essas variáveis, né, de acordo com o meu problema. E aí, nós temos que fazer a seguinte análise ainda. Veja só, se por acaso, né, o movimento, a velocidade do movimento, melhor dizendo, for maior que zero, nós dizemos que esse movimento é um movimento progressivo. E se a velocidade for menor que zero, ou seja, se a velocidade for um valor negativo, nós dizemos que esse movimento é um tipo de movimento chamado de movimento retrógrado, tá bom? Então, o que é que acontece? Para um movimento progressivo, o meu carrinho, preste bem atenção, tá? Isso é importante. Para um movimento progressivo, o meu carrinho vai estar se afastando da origem. Para um movimento retrógrado, o meu carrinho ele vai estar se aproximando da origem. Bom, isso não quer dizer que ele vai estar andando em marcha ré, tá bom? O sentido dele vai ser o sentido contrário ao movimento positivo. Então, eu tenho aqui movimento progressivo e movimento retrógrado. Com velocidade positiva, eu digo que esse movimento é progressivo. Com velocidade negativa, eu digo que esse movimento é um movimento retrógrado. Com isso, posso já com vocês analisar um exemplo de movimento uniforme.